Olha só, o que conecta 94 fragmentadoras de papel, um forno de pizza e uma suposta preparação para destruir documentos no governo? A análise que a gente vai destrinchar hoje parte de uma premissa, no mínimo bem intrigante, sobre o futuro político do Brasil. A frase é essa, bem direta. Lula prepara sua saída comprando dezenas de fragmentadoras e um forno para destruir documentos. É com essa manchete, que é bem provocativa, que a gente começa a análise de hoje. É uma afirmação pesada, né? Que alega uma preparação para o fim de um mandato. E olha, para acompanhar mais detalhamentos como este, que são sempre baseados diretamente nas fontes, fica o convite para se inscrever no nosso canal. Agora sim, vamos aos fatos que deram origem a toda essa interpretação. Tudo começa, vejam só, com um ato administrativo que é super comum, uma licitação do governo. É daqui que saem os elementos concretos da história, sabe? Antes de qualquer teoria. Então, o que a gente tem é um edital de R$291 mil. Ele prevê a compra de 94 fragmentadoras de papel e também alguns itens para a cozinha do Palácio da Alvorada, tipo um forno de pizza e máquinas de salgados. Esses são os dados brutos, ok? E aqui, segundo a fonte, vem o ponto central. O argumento é que, por o tamanho do orçamento de licitações federais, esse valor é insignificante. E seria justamente por ser tão pouco dinheiro que a divulgação disso por um jornalista conhecido, o Lauro Jardim, se tornaria suspeita. A fonte sugere que tem um propósito oculto por trás dessa notícia. A fonte também vai lá e destaca as especificações dos equipamentos. Pelo visto, não são fragmentadoras quaisquer. O edital exige que elas tenham capacidade para destruir cartões magnéticos, CDs e DVDs. Para quem analisa, isso reforça a ideia de que o objetivo é garantir o segredo e destruir provas digitais, e não só picotar papel. E com base nesses fatos que a gente viu, a análise da fonte caminha para sua tese principal. A de que essa compra não é uma coisa de rotina, mas sim um preparativo para uma queima de arquivos. A questão central que a fonte levanta é basicamente esta. Será que essa compra é um sinal de que o governo já está prevendo uma derrota nas urnas e, por isso, está se preparando para eliminar evidências de suposta corrupção? A linha de raciocínio que é apresentada é a seguinte. Primeiro, a compra dos equipamentos. Isso sinalizaria a crença numa derrota eleitoral, o que, por sua vez, criaria a necessidade de esconder provas. Ou seja, seria uma operação de contenção de danos. Faz sentido essa lógica? Para tentar dar mais peso para essa teoria, o comentarista faz uma comparação com outros países. Ele menciona supostos episódios de destruição de documentos no final dos governos do Alberto Fernandes, na Argentina, e do Viktor Orbán, na Hungria. Mas a análise vai ainda mais fundo. A fonte argumenta que a própria notícia sobre a licitação ela funcionaria como uma espécie de mensagem codificada. O ponto crucial aqui é esse conceito do recado. Na visão da fonte, o jornalista não estaria apenas noticiando um fato. Ele estaria, na verdade, transmitindo um sinal para que os aliados do governo em várias esferas começassem a se preparar. E para quem seria essa mensagem, afinal? Bom, segundo o comentarista, seriam todos os ministérios, os aliados na administração e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria um sinal de que a hora de limpar a casa chegou. A partir dessa teoria, a fonte aproveita para expandir a análise e fazer uma crítica mais ampla às políticas do governo, tanto na parte econômica quanto nas relações internacionais. Com essa citação bem direta, o comentarista argumenta que existiria uma pressa do governo em gastar e que essa pressa seria motivada por uma suposta certeza de que não vai ficar no poder por muito tempo. Para sustentar essa crítica econômica, a fonte aponta para o aumento da dívida bruta do país. Ela teria saltado de 52% para projeções de 86% do PIB. Isso seria usado como evidência de uma gestão fiscal, digamos, irresponsável e insustentável. Já no campo político, a crítica vai para a aliança com o governo venezuelano. A fonte alega que essa relação, mesmo sendo pública, vai ser proibida de ser mencionada na campanha eleitoral pelo TSE. Isso é apresentado como um exemplo de censura e de proteção ao governo. Então, a gente chega na conclusão da análise da fonte, que amarra todos esses pontos e dá um veredito final sobre o que significaria essa licitação. O resumo da ópera, segundo o comentarista, é que a compra das fragmentadoras não é um ato de confiança, mas sim de desespero. Seria uma admissão implícita de derrota e um preparativo para as consequências. E essa citação final resume toda a teoria da conspiração. A licitação é interpretada como uma ordem direta e urgente para destruir provas, com o objetivo de evitar futuras investigações e prisões. Esse seria o recado que a fonte diz ter decifrado. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né?
Independentemente de essa interpretação ser ou não verdade, o caso todo mostra como um simples ato administrativo pode ser transformado numa narrativa política supercomplexa, cheia de sinais e significados ocultos. A pergunta que fica é: como é que essas narrativas são construídas e o que elas revelam sobre o nosso momento político?